Era dia dos mortos. O dia estava cinzento, mas a luz da lua iluminava as estradas, campos e cemitério. Uma luz densa que acinzentava a paisagem. No horizonte, pássaros negros. O canto do corvo ecoava na noite silenciosa. Numa casa afastada, em meio à escuridão da mata, da janela de madeira antiga em parede de barro e telhado de palha, Dona Maria aguardava seu filho, João, retornar do trabalho. Moravam apenas os dois naquela velha casa. Seu pai havia sumido misteriosamente numa noite de lua cheia, quando caminhava à beira do rio que cruza a cidade e passa perto de sua casa. Aproveitando do silêncio da noite para pescar, o vento soprava forte, as árvores balançavam, dando formas misteriosas na escuridão. Dona Maria, segurando forte um crucifixo e uma vela, orava para que seu filho chegasse em casa, naquela noite assombrosa, em segurança. Foi então que veio vindo ao longe da estrada um vulto com forma humana. Dona Maria não conseguia ver, devido à distância, se era ou não o seu filho João. Fixou os olhos no vulto e, à medida que a sombra se aproximava, ficava cada vez mais nítida a imagem de um homem estranho. Usava uma capa preta e chapéu, fumando um charuto, caminhava em direção à casa, puxando seu cavalo. Um cavalo preto, enorme, que parecia ter fogo nos olhos. Dona Maria, que herdara aquela casa de seus pais, cresceu ouvindo relatos sobre o homem de capa preta que rondava aquela região, e sempre que aparecia, alguém sumia misteriosamente. Dona Maria nunca havia visto a assombração. Por vezes, acreditava que as pessoas sumiam, pois não queriam mais morar em meio à mata, afastado de tudo. Mas, ao se deparar com tão assustadora imagem que se aproximava, naquele instante teve certeza de que não era lenda e a maldição se aproximava em sua direção. Tomada pelo desespero, ao ver que a lenda que cresceu ouvindo era verdadeira, correu para fechar as janelas e as portas, acendeu diversas velas, ajoelhou perante ao altar e rezava em prantos para que Deus afastasse o mal de sua casa, e temia pela vida de seu filho que estava para chegar a qualquer momento. O vento soprava cada vez mais forte, fazendo barulhos arrepiantes como uivos de lobos. Na entrada da casa, passos firmes e fortes aproximavam, quando de repente o vento invadiu sua casa como um redemoinho, deixando a casa fora de ordem. As chamas das velas ficaram repentinamente maiores. A estátua da Virgem Maria partiu-se ao meio. Uma risada tenebrosa ecoou dentro de sua casa. Dona Maria sentiu a presença maligna em pé atrás dela. Lentamente, vira o pescoço para trás e lá estava o homem de capa preta bem atrás dela, a olhando firmemente, sem dizer uma palavra. Então, Maria vira-se completamente e nota que o homem não tinha rosto, era apenas uma fumaça cinzenta, como o charuto que carregava em mãos. O chapéu era grande, como o de um cowboy, usava botas enormes até o joelho, sujas de lama, parecia ter saído de um filme de faroeste, um demônio do deserto. Na mão esquerda, um laço enorme com a ponta em chamas, saindo faíscas, marcava o chão de madeira daquela velha casa. "O que você quer de mim?", disse Maria. E então uma voz ecoou em sua cabeça: "A cada 6 luas cheias, venho por essas bandas coletar as almas de todos aqueles que nasceram da tragédia que foi minha vida nesse plano. E hoje levarei um de vocês. Você pode aceitar vir comigo ou pode recusar e pagar o preço, assim como seu marido, que foi condenado a vagar nas sombras da noite eternamente, em busca da luz que não mais brilha e não mostra o caminho a seguir." Dona Maria, desesperada,
Tenta gritar por socorro, mas sua voz não sai e seu corpo está paralisado. O relógio corre e o vulto prepara-se para, com um laço enorme, arrancar a alma de Dona Maria e levá-la para o inferno com ele, quando do lado de fora, seu filho João bate na porta. Mãe, está tudo bem? Por que a porta está trancada? Disse João. De repente, uma luz branca cresce lentamente frente a Dona Maria. E antes que o ser maligno esboçasse qualquer reação, a luz explodiu como uma bomba na sala, deixando Maria desacordada e expulsando o ser maligno para fora da casa, o arremessando para a escuridão da mata. Então, João, ouvindo o barulho, tomado pelo susto e o desespero, corre para o fundo da casa, pois sabia que uma das janelas não trancavam direito, e por ali conseguiria entrar e verificar o que estava acontecendo. Ao entrar, se depara com sua mãe desacordada no chão da sala e a casa toda revirada. João logo entendeu que se tratava de algum ladrão que aproveitou da situação para invadir a casa. Do lado de fora, escuta passos. João, assustado, pega a espingarda descarregada que estava na parede e corre para ver o que era. E a uma certa distância avista um homem de capa preta montando em seu cavalo e sumindo na escuridão como fumaça. Os cachorros latiam sem parar, os animais estavam atordoados no quintal. João volta à sala e tenta acordar sua mãe, que recupera os sentidos, mas sem nenhuma memória do que havia acontecido. Havia pegadas no chão da casa, lama que fedia como enxofre. Naquele momento, João sabia que estava diante de uma entidade trevosa que queria o mal de sua família, e temendo que nada pudesse fazer se a entidade retornasse, tomou a decisão de deixar aquela mata amaldiçoada para sempre. No dia seguinte, João levou a sua mãe para morar com a sua tia na cidade, e abandonando a casa na mata para nunca mais retornar. João sabia que o sumiço de seu pai tinha a ver com o homem que ele havia visto no dia em que sua mãe foi atacada, e não mais queria viver ali, onde estava vulnerável. Na escuridão da mata onde viviam, muitos seres vagam sob a luz da lua, sugando a energia dos vivos. Nunca estamos seguros quando a noite cai e os cães do inferno saem para coletar as almas.